Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos tentar entender se as conferências internacionais do meio ambiente realmente têm surtido efeito e se todos os países têm se engajado naquilo que tem sido firmado entre eles nessas conferências. Após a Segunda Guerra Mundial e a aceleração da globalização, diversos estudos têm sido elaborados sobre os impactos ambientais da ação humana no mundo. A preocupação com a questão ambiental no mundo fez com que os países se reunissem em torno de um tema comum, as questões ambientais, para discutir novas formas de organização e de desenvolvimento econômico que contribuam para a diminuição dos impactos no planeta. Essas discussões são feitas nas conferências ambientais e, além das discussões, os países procuram estabelecer protocolos internacionais nas conferências. Esses protocolos são aqueles acordos internacionais que devem ser seguidos pelos países que assinam. Mas será que eles realmente têm sido levados a sério? Antes de refletir um pouco mais sobre isso, é importante conhecer quais acordos foram esses e em quais conferências. Então, vamos começar pela primeira conferência, a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência ambiental realizada no mundo. Ela foi organizada pela Organização das Nações Unidas, que nós conhecemos como ONU, lá no ano de 1972, na Suécia. Por ter sido organizada pela ONU, essa conferência também ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Mas qual é que foi o principal objetivo dessa conferência? Bom, o objetivo foi discutir ações para a preservação do meio ambiente, para a redução de uso de materiais tóxicos e, não menos importante, contou também com uma discussão fundamental sobre as formas e os meios financeiros de como essas ações de diminuição dos materiais tóxicos e de preservação do ambiente seriam feitas, como é que elas seriam financiadas. Naquele momento, o Brasil até foi à reunião, mas todos nós lembramos que a década de 70 foi um período muito difícil na nossa história, porque foi o período da ditadura militar. E naquele período lá, o então ministro José Costa Cavalcante declarou que o Brasil iria se desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois. Sim, isso aconteceu. Na década seguinte, lá nos anos 80, mais precisamente em 1987, no Canadá, na cidade de Montreal, foi assinado por mais de 150 países o Protocolo de Montreal. Bom, nesse protocolo, o objetivo foi procurar uma saída para diminuir as substâncias que destroem a camada de ozônio. Mas não parou por aí, porque na década seguinte, ainda em 1990, nos anos de 1990, nós tivemos em 1992 a Conferência das Nações Unidas, que aconteceu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como Eco 92, ou ainda, um nome mais popular, a Rio 92. Bom, a Rio 92 discutiu muitos assuntos importantíssimos e estabeleceu metas para os próximos 20 anos. Como assuntos discutidos foram água, reciclagem, clima e muitos outros. A maior preocupação dessa reunião era informar que os recursos do planeta não deveriam continuar sendo usados daquela forma predatória, porque se isso continuasse acontecendo, em pouco tempo eles se esgotariam. Então, o uso dos recursos naturais poderiam continuar acontecendo, mas deveria haver uma consciência maior dos países. E aí, dessa reunião, saíram muitos resultados. A Agenda 21, a Conferência do Clima, os princípios para a administração sustentável das florestas e a Convenção da Biodiversidade. Bom, então o Rio foi um dos principais palcos de discussão das questões ambientais no mundo lá em 1992. Ainda na década de 90, só que em 1997, nós tivemos o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo foi extremamente controverso. Ele foi assinado lá no Japão
por 175 países diferentes, entre eles o Brasil. O objetivo desse protocolo era, então, que os países se comprometessem a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Essas regulamentações, aquilo que eles discutiram, passaram a valer lá em 2004, mas um detalhe muito importante: os Estados Unidos, maior emissor de dióxido de carbono do mundo, resolveu que não ia assinar o acordo. Não assinou e a justificativa foi que isso iria comprometer o crescimento da sua economia. Bom, essa é uma das maiores controvérsias ambientais, porque enquanto todos os outros países tentavam fazer os esforços, pelo menos de assinar o protocolo, os Estados Unidos se recusou a fazer. Já nos anos 2000, em 2002 mais precisamente, nós tivemos a Rio+10, que também foi conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Mas apesar de se chamar Rio+10, ela não aconteceu no Rio de Janeiro e nem no Brasil. Ela foi realizada na África do Sul, na cidade de Joanesburgo. Estiveram presentes 189 países diferentes que discutiram sobre temas como conservação dos recursos naturais, desenvolvimento sustentável e um tema que apareceu com muita ênfase e também foi um destaque nessa reunião, que foram os efeitos da fome e da miséria no mundo. 10 anos depois dessa reunião, que ocorreu lá na África do Sul, o Rio de Janeiro novamente recebe mais uma conferência internacional, dessa vez a Rio+20, no ano de 2012. Que também foi conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Participaram 193 países e eles fizeram uma espécie de balanço dos avanços conseguidos desde a primeira reunião no Rio de Janeiro e estabeleceram novas metas para os próximos 20 anos. Percebam que a cada reunião nós tivemos o maior número de países participando, mas isso não necessariamente quis dizer que os avanços foram equivalentes. Mas, por outro lado, também quer dizer que esse é um tema fundamental nas relações entre os países. Finalmente, em 2015, foi criado o Acordo de Paris, que substituiu o Protocolo de Kyoto. Lembra aquele protocolo que os Estados Unidos não assinou? Pois este mesmo, ele foi substituído pelo Acordo de Paris e teve a participação de 195 países diferentes. O objetivo, então, foi organizar e estabelecer algumas estratégias para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Nesse acordo, aí sim o Brasil se comprometeu. Se comprometeu em diminuir a poluição e recuperar hectares de floresta para conter o aquecimento global. Mas, apesar do comprometimento no papel, isso não aconteceu na realidade. E a situação piorou, porque desde 2015 para cá, nós tivemos, por exemplo, uma declaração do atual presidente da República sugerindo que o Brasil poderia até sair fora do acordo caso essa quantidade de hectares de floresta não fosse diminuído. Mas, obviamente, que isso não aconteceu. O acordo não foi revisto e o Brasil não saiu do acordo. Até porque sair desse tipo de acordo tem um impacto na política externa e na forma como o país vai se relacionar com outros países muito grande. E isso tem como resultado a perda de lucro e de dinheiro. E na economia do país, se expor a isso é algo muito grave. Por isso, apesar do discurso e apesar da defesa do presidente, isso não aconteceu.